Aleluia. Glória a Deus. Boa noite a todos, paz do Senhor, amém? Estamos começando mais uma escola bíblica noturna, mais um tempo de estudo da palavra do Senhor, mais um momento que nós separamos na nossa semana para aprender sobre a palavra de Deus, sobre os princípios que regem o reino do Senhor, amém? E antes de nós começarmos esse estudo, antes de nós orarmos para que Deus traga, ilumine a nossa mente, eu quero dar a você uma oportunidade, como eu sempre faço, de você compartilhar esta transmissão. Você tem a oportunidade maravilhosa dada por Deus em meio a tudo que nós temos vivido, de utilizar as redes sociais com uma finalidade positiva. Nós fazemos uso tão equivocado às vezes das redes sociais, né? Não é verdade, irmãos? Nós divulgamos fake news, nós compartilhamos indiretas, nós ofendemos outros. Mas Deus está nos dando a oportunidade de mudar isso, de aproveitar essa amplitude das redes sociais para que nós possamos semear a palavra, para que nós possamos ir além dos nossos próprios limites. Nós somos uma igreja local, pequena, num bairro da cidade de São Vicente, mas porque fomos, vamos dizer assim, forçados a sair da realidade presencial para a realidade virtual, temos a oportunidade de alcançarmos pessoas com o Evangelho de Jesus Cristo. Então eu quero incentivar você a compartilhar, querido. Compartilhe o link dessa transmissão no seu Face, compartilhe o link dessa transmissão no seu WhatsApp, para os grupos que você tem. Não tem aquele constrangimento, eu vou incomodar. Irmãos, a palavra de Deus, ela precisa ser semeada. Às vezes a gente não tem dificuldade nenhuma, como eu insisto, em compartilhar uma mentira, uma fake news, né? Essas expressões americanas às vezes me irritam um pouco, mas eu não tenho problema nenhum em compartilhar falsa notícia, compartilhar coisas que não têm a menor necessidade, que são totalmente desnecessárias, principalmente no meio de uma pandemia, né? Não tenho nada contra as banalidades da vida, até gosto delas, né? Mas no momento de uma pandemia onde nós precisamos de tanta coisa, vamos fazer bom uso do tempo que nós temos, da oportunidade que nós temos, para que nós não nos percamos no meio do caminho, amém? Então, faça isso agora. Se você pode chamar outros irmãos da nossa igreja, da nossa comunidade local, para participar aqui do estudo, é muito importante. Se você sabe de pessoas que estão meio desorientadas, né, não estão sendo ministradas ao longo desse tempo, convide essas pessoas também. É um tempo que, na verdade, muita gente tem sido ministrada através das redes, né? Algumas igrejas já retornaram na nossa região, claro, né, na Baixada Santista, retornaram os cultos presenciais, nós ainda não fizemos isso. Então, eu peço aos irmãos que se ocupem agora de evangelizar. E evangelizar agora, nesse momento, nesse tempo que estamos vivendo, está sendo até mais fácil. Basta um clique, né? Às vezes só um clique pode fazer a diferença na vida de uma pessoa. Pode ter certeza disso, tá bom? Eu gostaria de orar, né? Eu quero começar esse estudo bíblico com uma oração, para que Deus ilumine a nossa mente, em nome de Jesus. Pedir, Gabriel, abaixa para mim fazer um pouquinho a iluminação, só um pouquinho. Aí, obrigado. Tá beleza a iluminação, Elza? Tranquilo? Tá, vê aí, depois você me fala. Vamos orar, irmãos? Feche seus olhos, vamos pedir que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para que nós possamos entender a palavra do Senhor, amém? Feche seus olhos, vamos orar. Deus, nós te agradecemos pela oportunidade de compartilharmos a palavra do Senhor. Te agradecemos porque podemos nos reunir
Deus, neste ambiente virtual e sermos edificados pelas suas escrituras. Eu peço, ilumina nossa mente pelo conhecimento da verdade. Essa é minha oração, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Nós estamos na 5ª semana que nós estamos estudando sobre generosidade. A 5ª e última semana que nós estamos estudando sobre generosidade. Hoje eu não vou fazer um feedback daquilo que foi estudado, né? Não vou relembrar aquilo que foi estudado nos 4 últimos estudos. Quero incentivar você, se você tem interesse em saber um pouco mais sobre esse assunto e por acaso você não acompanhou o estudo ou perdeu algum deles, nós temos todos esses estudos postados no YouTube, na página da igreja, da Comunidade Redenção, e também eles ficam disponíveis na página do Face, né? Então você pode ter acesso àquilo que já foi ministrado e aprender um pouco mais da palavra do Senhor. E eu quero falar uma coisa especificamente para os irmãos da igreja nesse momento. Priorize a sua igreja local. Amém? O que eu quero dizer com isso? Você não pode aprender com outras pessoas? Claro que você pode. Tem muita gente boa ensinando por aí, mas também tem muita gente ruim, né? E às vezes falta discernimento dos irmãos em perceber quem é bom e quem é ruim. Tem muita gente boa e que vale a pena você parar, ver as lives, ouvir os estudos, acompanhar. Mas também tem muita gente ruim falando uma penca de besteira. Então, o que eu quero te recomendar? Nós temos produzido um conteúdo, mesmo na nossa simplicidade aqui, irmãos, mesmo na dificuldade que nós encontramos, que tudo aqui é caseiro, né? É o meu celularzinho que está ali preso no pedestal, né? Você vê aqui que a gente faz tudo na medida da graça que Deus nos dá. Mas nós estamos produzindo um conteúdo e eu tenho certeza que o conteúdo produzido, o ensino produzido, ele é um ensino coerente. Então eu quero incentivar os irmãos da Comunidade Cristã Redenção. Se você tem que gastar um tempo ouvindo uma mensagem, ouça primeiro aquilo que nós estamos ministrando. Por quê? Porque quem cuida da sua vida é a Comunidade Cristã Redenção. Depois, se você tiver mais tempo, você pode até ver outros estudos, mas é uma hora de você honrar a sua igreja local. Eu tenho falado disso. União, unidade, coesão. E é uma coisa muito importante, né? Porque às vezes a gente gasta tempo aqui e o irmão está lá vendo outro ministrar e simplesmente não acessa aquilo que nós temos como uma página do Face. Eu estou estendendo aqui um pouquinho porque me deu vontade de falar isso. Nós temos uma página no Face que tem irmãos da igreja que não tem a capacidade de ir lá e se inscrever nela. Então por aí você já percebe que nós, né, precisamos corrigir essa falha. Nós temos uma página no Instagram que nós estamos também utilizando como meio de comunicação e tem irmãos que não têm capacidade de ir lá se inscrever, curtir a página, curtir, seguir, né? Instagram é seguir, né? Nós temos a página do Face que nós temos quase 1000 pessoas e tem irmãos da igreja que não estão lá. Então, é uma coisa que precisa ser colocada em ordem. A sua igreja local é a Comunidade Cristã Redenção. Glória a Deus pelas demais igrejas. E glória a Deus porque ainda existem pastores que estão comprometidos com a verdade. Insisto, tem muita porcaria correndo na rede. Foge desses. Agora tem muita coisa boa. Mas quando você tiver que optar, não estou fazendo nada, vou ver Netflix, não, vou ver um estudo. Acesse a página da igreja. Talvez você não tenha visto um culto, um ensino, né, de quinta-feira, alguma outra atividade que vai ministrar a sua vida. Eu sei que às vezes é meio cansativo ficar me vendo falando o tempo todo, né? Eu já sempre falo para a igreja, às vezes eu mesmo tenho paciência comigo, então imagina a igreja, né? Mas eu acho que essa é uma questão de nós honrarmos a igreja local que tem nos acompanhado, nos ministrado, nos alimentado ao longo de anos. Amém, irmãos?
fica aí uma dica para todos. E se você achar que ela é interessante, você então adota ela para sua vida. Se você não achar, pega esse conselho que eu te dei e descarta ele, tá bom? Nós vamos entrar na última parte do estudo sobre generosidade, parte 5. Eu tinha dito semana passada, e acho que eu falei também nas outras transmissões, que eu ia falar sobre contribuição financeira na igreja local dentro deste tema hoje. E aí então eu parei para fazer uma avaliação e entendi que eu não quero abordar a questão da contribuição financeira com a igreja para a igreja local no estudo sobre generosidade. Eu devo abordar este tema quando nós formos tratar de finanças ou até talvez sobre a questão da igreja local. Eu não sei exatamente em que momento, mas nós vamos tratar desse assunto. Eu só não quis fazer esse link para que não houvesse nenhum tipo de dedução equivocada sobre o que eu estou fazendo. Então, basicamente, esse estudo sobre finanças, né, sobre contribuição na igreja local, vai ficar para um outro momento. E hoje eu quero focar em algo que eu percebi também que eu deixei passar neste estudo, né? Nós temos aprendido nas últimas 4 semanas que a generosidade, irmãos, ela precisa ser uma marca, preste atenção, uma marca contundente na vida cristã. Nós não podemos ter a generosidade como uma coisa qualquer, como uma virtude que nós devemos desenvolver se a gente achar interessante ou não. É uma virtude a ser desenvolvida e não apenas desenvolvida. Ela precisa ser uma marca contundente da igreja cristã e da vida cristã. Então, é isso que eu tenho procurado ensinar ao longo dos últimos 4 estudos e tenho trazido fundamentação bíblica para isso. Neste estudo especificamente, foi a parte que eu percebi que eu tinha deixado um pouco de lado, eu gostaria de abordar onde a generosidade deve e pode ser praticada, porque nós falamos sobre várias coisas. Igual eu falei, eu lancei muitos fundamentos teóricos e na verdade que dizem respeito ao desenvolvimento de uma reflexão, porque eu insisto, às vezes alguns estudos, eles te obrigam a você desenvolver uma reflexão para que você chegue a ter uma compreensão mais plena dele, e aí a teoria se transforma em prática, o que nós chamamos de praxis, na verdade, né? Que é diferente, a prática e a praxis são coisas distintas. Então, para que a generosidade se torne uma praxis na nossa vida, eu preciso então ensinar antes, né? E agora eu quero colocar aqui para você, e você que tem acompanhado, tem conseguido entender um pouco disso, onde nós podemos praticar essa generosidade. Né? Ou melhor, quem deve ser o alvo da nossa generosidade? Eu vou tentar responder isso. Sempre digo, não tenho como esgotar assuntos por serem amplos, mas eu quero dar, sim, algumas dicas aqui para a igreja. Ou seja, essencialmente hoje nós vamos falar sobre o que nós não tínhamos falado a grosso modo nos estudos anteriores. Quem deve ser o alvo da nossa generosidade como povo de Deus. Amém? Então, eu até estou usando o tablet aqui, irmãos, porque a Bíblia eu não estava enxergando muito bem, né? Então a gente usa o tablet porque aí a letra fica maior. Abra sua Bíblia no livro, em 2 Coríntios. 2 Coríntios 17, não, desculpa, irmãos, se eu não me engano é 7, deixa eu ver, eu anoto as coisas e depois eu fico perdido, tá vendo como é que acontece? Deixa eu conferir aqui para a gente ver. Ai, Jesus, eu não coloquei o capítulo, deixa eu ver se eu lembro. Deixa eu procurar aqui, às vezes acontece, tá, irmãos? É aquele que fala sobre Deus está em Cristo reconciliando consigo o mundo. Puxa aí para mim, fazer um favor, Elza. Eu coloquei só a referência do versículo, esqueci de anotar o capítulo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo.
Até você achar vai demorar, né? É versículo 7, você não sabe qual capítulo? Vou deixar que eu procuro aqui. Mais fácil você procurar no celular, Elza. Isso acontece em transmissão ao vivo, tá, irmãos? A gente prepara tudo, a gente olha tudo e aí na hora do vamos ver, e como a mente não guarda tudo, então infelizmente isso acontece, tá? Então tem um pouquinho de paciência aí. Deixa eu pegar aqui que eu já vou achar já. Capítulo 5. Isso que eu falei para você, é mais fácil pela internet. Então vamos lá, irmãos, abrir, me perdoem aí por esse lapso meu aqui, tá bom? Isso acontece, só sabe disso quem ensina as escrituras, né? Então abra sua Bíblia no 2 Coríntios 5. Nós vamos ler do 17 ao 20, tá bom? Então, eu vou retomar aqui, porque teve esse contratempo aqui do texto, eu até inclusive já corrigi aqui no meu estudo. Eu estou falando o seguinte, nós lançamos a base teórica, a base de valores, né, cristãos que dizem respeito à generosidade. Hoje eu ia falar sobre a questão da contribuição na igreja local, mas decidi fazer isso num outro estudo e não nesse. E hoje eu percebi, quando eu fui dar uma olhada, que eu tinha deixado de focar, de dar atenção a um tema específico nesse estudo, que era o quê? Quem deve ser o alvo da nossa generosidade? Que a generosidade tem que fazer parte da vida cristã. Nós chegamos à conclusão depois de 4 semanas, né? Agora, quem deve ser o alvo dessa generosidade? A primeira coisa, o primeiro alvo da nossa generosidade é a missão de Deus. Amém? Então, eu quero ler com você 2 Coríntios 5, de 17 a 20. Então, o primeiro alvo da nossa generosidade é a missão de Deus. Eu vou ler para você e nós vamos, então, tentar entender um pouco disso. Diz assim: portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, e eis que surgiram coisas novas. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo. Espera um pouquinho. Tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Preste muita atenção neste texto, irmãos. Esse texto, eu quero só dar uma abordagem geral dele, e aí eu quero explicar para você um pouquinho por que o alvo da nossa generosidade é a missão de Deus. Primeira coisa que nós devemos entender é que Deus está em missão no mundo. Eu sempre falo isso constantemente, que nós precisamos inverter a lógica do nosso raciocínio. Não somos nós, em primeira instância, que estamos em missão. Quem está em missão neste mundo é Deus, a Trindade bendita. Então nós nos encaixamos no projeto de Deus, na missão de Deus para esse mundo. Por que isso é importante ser compreendido assim, como fundamento básico da vida? Porque nós percebemos que tem muita gente que fala assim, o meu chamado, a minha vocação, o meu ministério, esquece isso, não tem nada de meu. Quando se trata da vocação, não tem pronome possessivo.
Entende o que eu quero dizer? Não tem espaço para mim, é meu, não tem espaço para isso. E quando você se apodera de algo que não é seu, você é um usurpador. E não cabe isso na Missio Dei, não cabe isso na missão de Deus. E isso tem que ficar claro para a gente colocar as coisas em ordem. Né? Essa semana eu compartilhei um vídeo sobre uma pessoa falando sobre a imagem de Deus, ou Imago Dei, né? Que é um outro conceito básico, é um conceito básico que as pessoas precisam compreender, e como muitas pessoas às vezes não se atentam para isso, né? A imagem de Deus no homem, né? E como isso nos leva a refletir sobre o próximo. Aqui eu estou falando sobre Deus, o triuno, ele está em missão. Então, quando eu falo assim para você, qual o primeiro alvo da nossa, não primeiro, mas qual é um dos alvos da nossa generosidade? A missão de Deus. E eu vou tentar desenvolver isso, mas para que você entenda o que é a missão de Deus, eu escolhi esse texto, tá? E esse texto diz assim, você pode ler lá mais para cima depois, mas eu peguei a partir do portanto aqui, né? O portanto diz que Paulo está fechando o raciocínio dele, né? Para isso que serve esse portanto, acho que é um pronome, enfim, não sei. Ele diz assim, portanto, se alguém está em Cristo, é nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que surgiram coisas novas. Então Paulo já começa dizendo o seguinte, tudo que você era, todos os seus sonhos, todas as suas metas, todas as suas ambições, todos os seus pecados, tudo aquilo que você imaginava já era, acabou. Agora você é uma nova criatura. As coisas antigas já passaram. Porque o que passou? A gente atrela as coisas velhas já passaram, tudo se fez novo, a questão da nova vida em Cristo. Ele fala assim, antes eu vivi em pecado, agora não, agora eu sou santo. Não, irmãos, isso diz respeito a tudo. As coisas antigas passaram. Tudo aquilo que você acumulou ao longo da sua vida, antes da sua conversão, como sonhos, ideais, propósitos, objetivos, metas, entendeu? Finito. Acabou. Começa tudo novo. Essa é a realidade da nova criação. Ou melhor, de nos tornarmos nova criatura, né? Eis que surgiram coisas novas. Então, isso é interessante a gente compreender. E o texto continua. E ele fala assim, tudo isso provém de Deus. Ou seja, as coisas novas, né? Que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. E eu vou continuar aqui o versículo 19. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não lançando contra os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Então, o que o texto está dizendo aqui? Que Deus em missão no mundo, a Trindade bendita, está trabalhando para reconciliar. Deus, Pai, por intermédio do Filho, está reconciliando o mundo consigo. Né? Deus Pai, por intermédio do Filho, e agora pela atuação do Espírito, né? E ele age, ou seja, a primeira ação no mundo parte de Deus. Por isso eu digo que Deus está em missão, porque a obra de reconciliação ela não parte do homem, ela parte de Deus. Deus é o maior interessado em reconciliar consigo toda a sua criação. Entende? Então, quando nós pensamos sobre a lógica da missão de Deus, eu estou falando a grosso modo, tá, irmãos? Porque isso aqui é assunto para render. Portanto, tudo, nós temos... Daí continua o texto, né? Deixa eu acabar de ler e eu vou concluir meu raciocínio aqui. Aí diz assim, que Deus nos confiou o ministério da reconciliação. Versículo 20. Portanto, somos embaixadores de Cristo. O que é um embaixador? Embaixador, para que você saiba, por exemplo, eu sou um brasileiro. Eu sou levantado como embaixador. E eu sou comissionado, eu sou enviado para ser um embaixador do Brasil na Espanha. Então eu represento o meu país, o Brasil,
lá na Espanha. Então, o que está dizendo aqui? Que nós somos embaixadores de Cristo, ou seja, nós estamos neste mundo, mas representamos o Deus triuno, a obra de Cristo, o reino dos céus. Amém? Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Não como se Deus estivesse, Deus está fazendo o apelo dele por nosso intermédio. Por isso eu digo que a missão é do Senhor e nós nos encaixamos nela. E em que missão é essa? A grosso modo, o que é a missão de Deus, quando nós chamamos de Missio Dei, a missão de Deus? É a missão de reconciliação. Aí isso é muito abrangente, o conceito de reconciliação é abrangente. Nós não vamos tratar disso agora, mas ele é abrangente. Não pense só que ele fala sobre salvação de almas, porque a igreja ficou tão bitolada, não que seja ruim, bitolada no conceito de salvação de almas apenas, mas esquece que Deus está reconciliando consigo o mundo, tudo. Essa é a realidade, né? Então, portanto, tudo que manifesta o reino de Deus neste mundo e contribui para a sua transformação deve ser alvo da nossa generosidade. Então, quando eu falo em missão de Deus, eu estou falando sobre o quê? Sobre tudo aquilo que manifesta o reino de Deus neste mundo e contribui para a sua transformação. Isso é, a grosso modo, um conceito de Missio Dei. É reconciliação de Deus com o mundo. Como? Trazendo à existência o reino de Deus entre nós. Amém? É importante eu frisar isso para que você entenda uma coisa essencial. Eu estou dizendo o seguinte: qual é o alvo, quais devem ser, eu vou até corrigir aqui. Pera aí, irmão, vou até corrigir aqui porque a legenda está errada. Pera aí, eu vou corrigir para não ficar ruim o meu negócio aqui. Quais devem... Aí, corrigir. Quais devem ser os alvos, né, da nossa generosidade? Eu falei para você que o primeiro é a missão de Deus. Então, tudo aquilo que contribui para a manifestação do reino de Deus nessa terra, que proclama os valores do reino, e por assim dizer, traz à existência o reino de Deus a esse mundo, e, claro, fazendo isso, contribui para a sua transformação, ou seja, para a reconciliação, isso deve ser alvo do nosso investimento generoso. Quer seja financeiro, quer seja de talentos, quer seja de tempo, enfim, dentro daquela lógica que nós seguimos sobre generosidade, tá? Tempo, talentos e esforços, tá bom? Então é importante a gente ressaltar do que eu estou falando quando eu estou dizendo sobre generosidade. E assim, quando nós falamos em missão de Deus no mundo, eu insisto, eu não vou entrar nesse assunto porque ele é longo, a gente pode entrar nisso depois. Mas vamos, a grosso modo, só lembrar de algumas coisas, de algumas atividades que contribuem para a manifestação de Deus neste mundo e para a sua transformação. E aí então nós vamos ver, encontrar lugares, coisas, pessoas que devem ser alvo da nossa generosidade. Então, primeira coisa, igreja local. A igreja local, e eu estou falando de uma igreja local saudável e séria, tá, irmãos? Eu insisto, eu estou falando aqui de uma coisa que não investe seu dinheiro em ladrão da fé. Pelo amor de Deus. Isso é bobagem. Eu estou falando de igrejas locais sérias, de denominações sérias. Então, o primeiro lugar que a nossa generosidade deve se manifestar, primeiro não, mas um dos lugares é a igreja local. Os nossos talentos, os nossos recursos financeiros, o nosso esforço deve ser canalizado para isso. Outro segmento que nós podemos dizer que está cumprindo a missão de Deus neste mundo são missões. Quantos missionários nós temos mundo afora que precisam ser alvo da generosidade do povo de Deus? Porque estão em lugares que nós
não estamos e talvez nem teremos disponibilidade em estar. E isso é muito sério, porque na verdade existem missionários em vários lugares do mundo. E existem missões urbanas, existem missões, como a gente fala, transculturais, enfim, existem várias manifestações de missões. E as pessoas que se dedicam à obra missionária, as instituições que se dedicam à obra missionária e que são sérias, elas devem ser alvo da nossa generosidade. Amém? Nós também devemos ter como alvo da nossa generosidade ações de caridade, né? Então é importante isso. Então aqui eu estou citando três alvos, né? Três instituições, três formas de você ser generoso no que diz respeito à missão de Deus no mundo. Mas eu não quero limitar isso, mas eu trouxe isso como exemplo para você entender onde nós devemos semear generosidade. Amém? Então, se você tem que semear generosidade, eu estou mostrando para você onde é. Primeiro, a missão de Deus no mundo. Quais devem ser os alvos da nossa generosidade? Primeiro, a missão de Deus no mundo. Deus está em missão no mundo. E Deus conta, por isso o texto ali fala, Deus, ele nos coloca como parte da missão de reconciliação. Então, se nós estamos em missão e Deus está reconciliando consigo o mundo, e isso é algo que nós valorizamos, a manifestação do reino de Deus, tudo aquilo que contribui para isso, sim, é importante que nós sejamos generosos. Amém? Esse é o primeiro ponto. Segundo alvo está em Gálatas. Abra sua Bíblia em Gálatas 6. Vamos ler o versículo 10, tá bom? Então nós estamos falando sobre generosidade e onde nós podemos praticar a generosidade, quais são esses alvos que nós temos, né? Que nós podemos concentrar a nossa atenção em termos de generosidade. A primeira eu falei, a missão de Deus. E eu insisto, não é a sua missão, esqueça esse conceito, é a missão de Deus. Segundo, o segundo alvo é o nosso próximo e, como consequência, os irmãos da fé. Amém? Olha o que o texto em Gálatas diz. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Amém? Esse texto, irmãos, é importante a gente compreender, né, esse texto, porque ele nos mostra um alvo daquilo que deve ser as nossas ações generosas. Insisto, quando eu falo em generosidade, eu estou falando em recursos financeiros, talento e esforço. Foi baseado no estudo. E tempo. Tempo, esforço, né? O esforço diz respeito a isso, né? Então preste atenção, aqui o texto está dizendo que nós devemos fazer o bem a todos, especialmente os da família da fé. A família da fé, ela é a família daqueles que creem junto conosco. Mas é interessante que o versículo não delimita apenas da família da fé. Ele diz que nós devemos fazer o bem a todos. Então, todas as pessoas que fazem parte da nossa vida, aqui eu quero focar num aspecto aqui desse texto, tá? Todas as pessoas que fazem parte da nossa vida são nossa família estendida, aquilo que nós chamamos de oikos, que é um termo grego, de família estendida. Então, amigos, parentes de sangue, pessoas com as quais você se relaciona, inclusive dentro da igreja, essa é a sua família estendida. Aquelas pessoas que você conhece, que você tem relacionamento, quer seja de maior ou menor intensidade. Essa é a sua família estendida.
e devem ser vistas por mim e por você como pessoas importantes e, portanto, devemos exercer generosidade para com eles. Entenda, irmãos, eu estou dando foco aqui no texto, tá? Porque você vai entender quando eu citar o terceiro ponto. O texto deixa claro, nós devemos, sempre que tivermos oportunidade, fazer o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Então, assim, juntando todos e família da fé, eu tô delimitando aqui a questão do oikos, ou seja, da família estendida. Não que o versículo ele limite a isso. Ele fala que você tem que fazer o bem a todos e especialmente aos irmãos da fé. Mas eu quero focar nisso. Ou seja, naquele grupo grande de pessoas que estão no seu círculo de relacionamento. São aquelas pessoas que você tem contato. É o que nós chamamos de família estendida. Nós precisamos abrir o nosso coração, olharmos para essas pessoas, percebermos essas pessoas e exercermos generosidades para com elas. Eu quero dizer que isso é um imperativo, né? Que Deus precisa abrir os nossos olhos para que nós tenhamos condição de sermos generosos com aqueles que estão ao nosso lado. É uma necessidade espiritual. Eu diria que é um dever espiritual. Por isso, me refiro a isso como um imperativo. Então, devemos começar a olhar para o lado. Então, você pensa assim, onde eu devo canalizar essa consciência que eu tenho agora sobre generosidade? Para onde eu devo canalizar essa virtude que Deus está formando em mim, que é a generosidade? Eu te dei o primeiro alvo, a missão de Deus. Expliquei o que é a missão de Deus a grosso modo e disse: nós vemos a missão de Deus sendo cumprida através de igreja local, missões, enfim, de outras ações que nós encontramos aí pelo mundo afora. Tudo aquilo que manifesta o reino de Deus e a sua glória e contribui para que o mundo seja transformado e seja reconciliado com Cristo é digno da nossa generosidade. Aqui eu já estou falando de uma outra questão, de pessoas próximas, de irmãos na fé. Eu estou falando da família estendida, aquelas pessoas que convivem conosco e às vezes nós não nos atentamos a elas. É assim, eu insisto, eu não estou falando só de dinheiro, né? Deixa eu abrir aqui uma coisa aqui, a Osa me fez um comentário e eu quero conferir aqui para eu não me perder aqui no... É dedicação, na verdade, eu estou usando esforço, mas o termo que eu usei foi dedicação, né? Preste atenção, irmãos. Muitas pessoas convivem com a gente e muitas dessas pessoas precisam ser alvo da nossa generosidade. E eu insisto, generosidade, volto a repetir, falar sobre recursos financeiros, sobre dedicação, eu estava falando de esforço, mas é dedicação e talentos. Então nós temos que abrir a nossa alma, nós devemos expandir. Por quê? Porque na verdade eu percebo que às vezes é mais difícil sermos generosos com aquelas pessoas que estão próximas a nós do que com aqueles que estão distantes. Isso é um problema que precisa ser colocado em ordem. É claro, porque existe uma questão de relacionamentos. E onde existem relacionamentos, existem rusgas. E onde existem rusgas, existem problemas a serem resolvidos. E onde existem problemas a serem resolvidos, há um problema sério. A generosidade, as ações positivas são travadas, entendeu? Então, por isso, eu acho que é muito sério isso. Então, quando se trata de sermos generosos, eu quero dizer uma coisa para você. Cuide para não ser rancoroso, e sim generoso. Com a sua família estendida. Com seus irmãos na fé.
com aqueles que até mesmo às vezes é difícil de lidar com eles. Porque tem, né, irmãos? Tem uns cascas de ferida. Mas eles não são dignos do nosso amor? São. Acho que eu não... É muito sério isso, né? A generosidade à nossa família estendida, ela deve ser praticada. Deus não pede que você faça o bem para quem você gosta apenas. Pelo contrário, Deus nos incentiva a fazer o bem para quem nos odeia. Deus nos incentiva a quebrar a injustiça através da justiça, a quebrar a ingratidão pela generosidade. Isso é uma coisa muito difícil fazer, né, irmãos? Mas aí entra o contexto do que eu estou falando, né? Não seja rancoroso, seja generoso. A gente consegue, eu consigo, você consegue? Não, todo mundo está lutando para isso. Porque é difícil, relacionamento é um negócio difícil demais. É difícil para mim, é difícil para você. Enfim, todo mundo está ali, suando frio para lidar com isso. É difícil lidar com algumas pessoas. Eu estou falando isso e eu sei que muitas pessoas sentem isso com relação a mim. Entende? Eu não tenho nenhum tipo de ilusão de achar que eu sou o rei da cocada preta. O último biscoito do pacote. Eu sei disso. Como você sabe também que tem pessoas que têm dificuldade com relação a você. E como você sabe também que você tem dificuldade com relação a pessoas nesta família estendida. Entende? Então aí é o momento de nós abrirmos o nosso coração para sermos generosos. É difícil, irmãos? Por isso nós precisamos do Espírito Santo. Amém? Pelo seu esforço, você não vai chegar a lugar nenhum. No máximo que vai acontecer é você dar um murro nessa pessoa. Mas pelo Espírito nós podemos, sim, subjugar os desejos e os ímpetos da nossa carne. E então vivemos uma vida que dignifica o Senhor. Amém? E vamos aqui para o último alvo, né? Eu estou falando sobre quais devem ser os alvos da nossa generosidade. Onde nós devemos dedicar recursos financeiros, talento e dedicação, né? De tempo, de esforço, enfim. Eu disse que o primeiro é a missão de Deus. Eu falei que o segundo é o nosso próximo, os nossos irmãos da fé, a nossa família estendida. E agora você vai entender por que eu restringi nesse versículo esse contexto. Nós vamos entrar agora, você vai lá no livro do Velho Testamento, chamado Zacarias. Se eu tivesse uma banda de rock, se eu fosse roqueiro, e eu tivesse uma banda de rock cristã, o nome da minha banda de rock seria Zacarias. Eu acho que é um nome perfeito para uma banda de rock. Não sei porque eu comentei isso, mas se você gostou da ideia e tem uma banda e está procurando um nome, fica aí a dica e depois você faz menção que foi eu que indiquei. Zacarias, olha só que coisa chique. É o sobrenome do Vinícius também. Sobrenome do Vinícius. E até a logo, você imagina a logo, que coisa linda? Aquele Z maravilhoso saindo, né? Coisa linda, aquela coisa assim, bem hardcore. Mas é banda de rock, não é banda de indie, de musiquinha pop, não, porque isso aí é coisa da nova geração. A minha geração da década de 80 é rock na veia. Marcão sabe do que eu tô falando. Essa geração nova é meio Nutelinha, eles gostam de música indie. Eu gosto. Zacarias, capítulo 7. Versículo 8, tá? Segura um pouquinho. Então, estamos falando sobre o terceiro alvo da nossa generosidade. Primeiro, a missão de Deus. Segundo, o nosso próximo, ou nossa família ampliada. Eu vou colocar aqui mudar também, tá, irmãos? Espera aí. Eu vou mudando, né?
É porque esse estudo eu fiz e aí você vai corrigindo, né? É assim que funciona. Aí eu estou aproveitando para corrigir já. Olha que benção. Então, o terceiro alvo da nossa generosidade é o Quarteto dos Vulneráveis. Amém? Parece até nome de filme, né? Tem um Quarteto Fantástico. E aí, então, agora a Netflix vai lançar a série, o Quarteto dos Vulneráveis. Tô brincando, irmãos. Né? Isso é assunto sério, mas às vezes eu falo essas bobagens. Essa definição, a definição de Quarteto dos Vulneráveis, ela é encontrada no livro do Tim Keller. Eu não sei se mais alguém usa essa definição, mas ela é encontrada no livro Justiça Generosa, do Tim Keller. É isso, Elza? Justiça Generosa, do livro do Tim Keller. E ele pega então este texto e ele define qual é esse Quarteto dos Vulneráveis. Eu vou ler para você então o texto. E a palavra do Senhor veio novamente a Zacarias. Bom nome para uma banda de rock. Assim diz o Senhor dos Exércitos: administrem a verdadeira justiça, mostrem misericórdia e compaixão uns para com os outros. Aí vem o versículo 10, eu quero que você preste atenção nele. Não oprimam a viúva, o órfão, nem o estrangeiro e o necessitado. Nem trame maldades uns contra os outros. O versículo de Zacarias nos mostra que nós devemos administrar, sermos fiéis administradores da justiça e mostrarmos compaixão e misericórdia uns para com os outros. E ele continua dizendo que nós não devemos oprimir 4 segmentos específicos da sociedade. Ele fala do órfão, ele fala da viúva, ele fala dos estrangeiros e dos necessitados ou dos pobres. É interessante a gente lembrar, queridos, preste muita atenção no que eu vou te falar. Na sociedade da época, aquela sociedade onde, quando esse texto foi escrito, a sociedade de Israel, nós precisamos entender que esses 4 segmentos sociais, eles eram párias na sociedade. Eram pessoas que normalmente viviam uma condição socioeconômica degradante. Órfãos, viúvas, estrangeiros e pobres, eles estavam à margem da sociedade e, portanto, eram vulneráveis, né? Então, a Bíblia é interessante, a Bíblia é um livro tão maravilhoso que ela trata de assuntos que nós não queremos tratar, porque nós somos muito coxinha. A verdade é essa. Me desculpe os irmãos coxinha. Sabe, a sociedade da época já tinha um problema de ordem socioeconômica. E eu te pergunto agora, mudou alguma coisa? Não mudou nada. Nós continuamos tendo os vulneráveis da sociedade do ponto de vista socioeconômico e talvez esse leque que a Escritura nos apresenta, ele tenha inclusive ampliado, mas órfãos, então nós estamos falando em pessoas que foram abandonadas ou perderam seus pais, né? Quem vive numa condição dessa hoje? Você vê muitas pessoas, muitos adolescentes, jovens, crianças vivendo em abrigos. Estou falando abrigos que é o termo mais usado, né? Mas são instituições estaduais ou até mesmo em orfanatos. Nós vemos viúvas que infelizmente não têm às vezes os seus recursos, os recursos necessários para viver. E agora, com uma reforma da Previdência escandalosa como ela foi feita, cada vez mais essas viúvas se tornarão párias sociais. Estrangeiros, né? Irmãos, quem acompanha o noticiário sabe que os imigrantes
foram recebidos. Nós tivemos uma grande onda de imigração, não me lembro do ano, aquela imigração em função do Estado Islâmico, nas lutas que tiveram ali na região da Síria, para a Europa e até outras partes do mundo, pessoas que imigraram também de alguns países da África que são atacados pelo Boko Haram, para outras regiões. Nós temos um assento de imigrantes em Bangladesh que tem... Eu falei sobre isso, são 500 mil pessoas, se não me engano, num assentamento que é simplesmente um caos. Então, a questão da imigração, que é essa saída de um país para outro país, né, é um dos grandes problemas sociais que o mundo moderno enfrenta. Países fecharam a fronteira. Existem povos que não são aceitos em lugar nenhum, absolutamente. Eles não têm para onde ir. Existe um povo qualquer mesmo, deixa eu me lembrar, eu não vou lembrar aqui de cabeça agora, irmãos, que eles não têm terra reconhecida deles e ficam ali no meio daquela guerra no Oriente Médio. São os curdos, né? Eu não sei se o Kurdistão foi criado, mas enfim, se foi, irmão, me perdoa, porque às vezes me falha a memória aqui. Mas nós vemos muitos povos, não só esses, que são simplesmente ignorados socialmente. São párias da sociedade global. Ninguém quer. E outra, nós temos os imigrantes, mas nós também temos os migrantes, aqueles que migram dentro do próprio país e são rejeitados. Olha só, vamos falar a verdade, nós vivemos em São Paulo. Existe um preconceito terrível em São Paulo com relação àqueles que migraram do Nordeste para a região Sudeste e região Sul. Aí você vai falar, não tem preconceito, pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus, se você não consegue perceber o preconceito que existe, você é cego. Olha só como que a Bíblia trata desses assuntos. E por isso que eu falo, tem gente que fecha os olhos para as Escrituras e por isso não entende essa realidade. Temos que ser generosos com o quarteto dos vulneráveis. Nosso coração precisa se abrir para essas pessoas porque muita coisa não mudou. Eu vi um texto hoje que eu achei muito bom. Nossa, achei sensacional o texto que uma pessoa escreveu. Sobre o direito à terra, e ele ressalta a questão vocês talvez conheçam, muitos conhecem, aquelas pessoas que vivem sob palafita na região noroeste de Santos. Nós temos a maior população vivendo em palafitas da América Latina aqui na nossa região. Talvez você não sabia disso, mas é um dado. Só ali naquela região, quando eu me dei conta do dado que foi colocado no texto, são 24 mil pessoas. E se você já entrou lá, porque eu já entrei lá, você sabe do que eu estou falando. Você sabe do que eu estou falando. Os pobres, né, os esquecidos pela sociedade, muitas vezes estão lá. Nós estamos falando em saneamento básico, né, marco regulatório. Tem gente que não tem acesso a saneamento básico. A maioria da população brasileira, inclusive, não tem, né? Mais de 50% da população não tem acesso a saneamento básico. Aí você fala, mas por que está falando disso? Não tem que falar de coisa da Bíblia? Irmão, estou falando da coisa da Bíblia. Está aqui. Está escrito, não oprimam a viúva, o órfão, o estrangeiro em necessidade, nem tramem maldades uns com os outros. E olha, esse é um texto só. Se você ler a Bíblia, você vai ver uma penca de textos falando sobre o quarteto dos vulneráveis. E tem um outro detalhe que eu quero deixar bem claro aqui antes de encerrar esse estudo. Eu vou deixar muito claro aqui para que ninguém nunca esqueça disso. Se você vai lá para Israel e olha a nação de Israel e as leis estabelecidas por Deus para uma nação teocrática. Era uma monarquia teocrática, tá? Ela deveria ser só uma nação teocrática, mas ela se tornou uma monarquia teocrática. Você vai ver que muitas leis de Israel preservavam. Foram leis criadas para preservar a justiça e a equidade. Explique para mim o ano do jubileu. Ah, mas propriedade privada, as terras eram devolvidas, irmãos, para quem era o dono original das terras. Ah, mas o direito à propriedade tem que ser preservado acima de tudo. Então, eu pergunto para você que lê a Bíblia, o Velho Testamento, que gosta às vezes até de fazer festa bíblica na igreja, como a gente fazia na época da missão celular.
Você não vai levar a sério isso que está escrito lá, não? No ano do jubileu, as posses eram devolvidas a quem de direito. As famílias tinham a devolução das posses. Ou seja, para que isso era criado? Para criar um sistema que fosse minimamente justo e igualitário. Então não tinha propriedade privada. A terra era da pessoa. Chegava no jubileu, devolvia para o dono original. E agora? O que você faz com isso? Aonde você enfia o seu conceito de propriedade privada? Eu não estou falando que eu sou contra a propriedade privada. Eu só estou querendo dizer que o direito à terra é importante. É diferente. E se você também não consegue entender a diferença, estude aí que você vai entender. A cada 7 anos também haviam mudanças, né? Os escravos eram liberados, né? As dívidas, pessoas se tornavam escravos. Dos 7 anos eu não consigo me rememorar aqui agora, me perdoe. Mas as pessoas se tornavam escravas porque não podiam pagar dívidas, então se tornavam escravos daqueles para os quais deviam. E a cada 7 anos, se eu não me engano, havia uma mudança nessa lógica, tá? Se eu não me engano. Então, se eu estiver falando besteira, pode me corrigir depois, eu vou tentar me informar melhor, e se estiver errado, depois eu corrijo isso. Mas a questão é que a lei judaica que regia as regras econômicas e sociais daquela nação monárquica e teocrática, elas tinham sim dispositivos, vou usar um termo moderno, para proteger as pessoas, para gerar equidade, para gerar justiça. Quando falo do Quarteto dos Vulneráveis, irmãos, isso está escrito em vários outros lugares. Então, se você me perguntar assim, bom, qual é o último lugar aqui que o Tom está falando que a gente deve... O último não, porque pode ter outros, tá? Eu estou citando 3. Eu falei assim, o primeiro lugar que você tem que ser generoso... Primeiro não, um dos lugares que você tem que ser generoso é com relação à missão de Deus nesse mundo. Segundo, nossa família ampliada. E aí, terceiro, por isso que eu falei no segundo, família ampliada. No terceiro, eu quis dar foco específico a esse todos. São aqueles que não fazem parte da nossa família ampliada, simplesmente talvez nós nem conhecemos, não dizem respeito a nós, mas devem ser alvo sim da nossa generosidade. Se você não gosta disso, então você vai ter que discutir seriamente com Deus nas suas próximas orações. Então devemos estar atentos aos mais vulneráveis deste mundo. Eu insisto, nós temos quase a metade da população do mundo vivendo na extrema pobreza. Não é possível. Nós temos problemas sérios de ordem socioeconômica nesse país. Não é possível que a gente feche os olhos para isso. Ontem teve uma manifestação dos entregadores, de aplicativo reivindicando direitos porque o serviço deles é altamente precarizado. E nós ignoramos isso porque não estamos na pele deles. E por que a nossa generosidade não se manifesta nesse sentido? Mas eles que se virem, como assim? Isso não é cristão. Você tem que abrir a boca para proclamar alguma coisa, você tem que defender o quarteto dos vulneráveis. Viúvas, órfãos, estrangeiros e pobres. Abra sua boca e defenda esse povo. Faça alguma coisa. Não é possível que a igreja vai ficar vivendo de si mesmo, das suas programaçõezinhas banais que só enche a barriga do próprio povo da igreja, dentro da sua bolha religiosa que não leva ninguém a lugar nenhum. Nós não estamos mais dialogando com a sociedade como um todo. E o que é pior, a nossa situação piorou depois que nós nos atrelamos a um projeto político de poder imbecil. Porque hoje nós estamos tendo que lidar com o preconceito disso. E eu estou falando para vocês porque eu conheço os dois lados. Você talvez não conheça, eu só conheço o lado da igreja. Aí está tudo lindo, maravilhoso. Marxismo cultural, guerra cultural. Nós vamos cristianizar o Brasil. Você está muito enganado, você não conhece o outro lado não, filho. Você não conhece o outro lado. Eu posso dizer porque eu conheço os dois lados. Não conheço tão bem não, mas conheço.
E o que eu estou vendo é um aumento agressivo da rejeição de pessoas que poderiam sim abrir o coração para Cristo e para a obra do reino, se fechando cada vez mais. E muitas vezes nós temos que entrar em diálogo com essas pessoas para quebrar resistências que foram criadas pela estupidez da própria igreja. É triste. Generosidade, irmãos, tem que ser um negócio que nós temos que abrir o nosso coração e fazer. Para quem? Para qualquer um. E aí eu quero só fechar esse ponto dizendo o seguinte: o atendimento ao Quarteto dos Vulneráveis, ele pode se dar num nível individual, mas também em ações coletivas, tá? Você pode você pode contribuir com a sua dedicação, com seus talentos, com seus recursos financeiros, do ponto de vista individual, como você também pode fazer a mesma coisa em termos de ações coletivas. Ou seja, você pode integrar projetos sociais, coletivos que contribuem, né, para a melhoria de vida dessas pessoas. Você pode contribuir financeiramente, enfim, você pode ter ações individuais e ações coletivas. Isso é importante dizer. Por isso nós temos o ABA. O ABA consegue fazer o que tem que fazer, tudo tem que fazer? Claro que não. Mas o ABA é uma forma de nós dizermos para nós mesmos e sermos discipulados pelo princípio bíblico, a igreja, que não importa apenas a gente, mas importa o outro. Ah, tem muita coisa para fazer no ABA? Meu Deus do céu, muita coisa. Mas tem que ter um lugar para começar. Entenderam? Então, irmãos, eu encerro aqui, vou encerrar isso aqui lendo um texto bíblico, aí porque eu quero trazer um texto bíblico bonito para você. E quero só reforçar uma coisa. Por favor, entenda, no momento em que nós estamos como sociedade global, não tem como mais nós pensarmos igreja sob a ótica que nós pensávamos antes desta pandemia. Não dá. Já não servia para o período anterior à pandemia. O conceito de igreja que foi formado ao longo dos 20, 25 anos pela confissão positiva, pelo movimento neopentecostal, pela teologia da prosperidade, pelo dominionismo, né? Teologia da dominação, já não servia. Agora então não serve mesmo. É lixo. Temos que repensar tudo. E eu te falo, como pastor, eu estou repensando tudo. E aí você pode falar, mas o discurso do pastor está muito político. Ele pode até piorar. Porque eu não me divido. Eu sou pastor e sou um cidadão. E essas duas partes minhas funcionam juntas. Elas não vão se separar. Porque alguns gostam e outros não. Entendeu? É assim que eu vou agir. Até onde Deus me der graça, né, irmãos? Porque às vezes eu não vou aguentar o tranco, porque eu também tenho os meus problemas, meus desafios. Às vezes eu percebo que eu estou sendo inconveniente, às vezes eu percebo que eu não devo nem fazer mais o que eu estou fazendo, sei lá. A gente não sabe. Mas enquanto eu entender que a minha vida espiritual é um todo, eu não vou deixar de dizer que a generosidade tem que se manifestar em todos os níveis da nossa vida. E existem alvos que são importantes a gente valorizar. Amém? Eu quero encerrar com um texto que está em Provérbios 11, versículo 24 e 25. Provérbios 11, 24 e 25. Eu escolhi esse texto porque eu acho esse texto muito bonito. Ele ministrou a minha vida e espero que ministre a sua vida. Ele diz assim: há quem dê generosamente e vê aumentar as suas riquezas. Outros retêm o que deveriam dar e caem na pobreza. O generoso prosperará. Quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Esse texto é lindo
e serve como um incentivo para mim e para a sua vida, para que nós possamos viver a generosidade. Não é um texto que fala sobre troca, não é isso. Não é um texto que fala que você vai ser generoso com fins egoístas de receber algo em troca. Não. Ele fala algo muito mais belo do que isso. Ele fala assim, que quem é generoso, a consequência da generosidade, muitas vezes, é o aumento da riqueza. Não é necessariamente. Porque não fala que todos, né, vão prosperar necessariamente. Mas é uma lógica simples. Quando Deus encontra um coração generoso, Deus não tem a menor dificuldade de fazer essa pessoa prosperar. Por quê? Porque Deus sabe que está colocando os recursos na mão da pessoa certa. Entendeu? Porque Deus sabe que quando colocar na mão de um generoso, ele vai fazer a mordomia correta daquilo que Deus deu. Então, não é uma relação de troca. É uma relação onde Deus percebe a motivação do coração e age segundo essa motivação. É muito diferente. E aí tem um outro detalhe no texto. Diz assim, outros retêm o que deveriam dar. É lógico, irmãos, você tem aquilo que é seu. Né? Eu insisto, eu não sou contra a propriedade privada, eu não sou comunista, né? Eu não sou comunista, eu acredito em outros princípios do ponto de vista socioeconômico. Então você tem direito sim à propriedade privada, levando em consideração aquilo que eu já disse, inclusive antes, tá? Você tem direito a ter a sua casa, os seus bens, né? Ter recursos para você sair numa viagem, descansar, enfim, aquilo que diz respeito a você. Mas o texto ele não está falando disso. O texto está falando o seguinte, outros retêm o que deveriam dar. O problema não é Provérbios 11, 24 e 25. Pedi para eu repetir aqui a referência. O problema não é você ter. O problema é você reter o que você deveria dar e não está dando. Vocês entenderam a lógica? Está aqui no texto, né? E muitas vezes as pessoas caem na pobreza. E aí o texto encerra, o generoso prosperará em função disso que eu disse, né, irmãos? Deus olha o coração generoso, ele entrega na mão do generoso, porque sabe que aquele generoso vai fazer esse negócio multiplicar. O egoísta não faz. E aí diz assim, quem dá alívio aos outros, alívio receberá. Se você não pode dar glória a Deus por isso, meu irmão, eu vou te falar, Deus é maravilhoso e essa é a palavra que nós cremos. Amém? Essa é a mensagem que eu gostaria de deixar para você. É a última parte do ensino sobre generosidade. Igual eu disse, nós estamos igual Velozes e Furiosos, né? Não tem fim. Eu acho que Velozes e Furiosos deveriam unir com a franquia de Mad Max e criar Velozes e Furiosos versus Mad Max. Seria uma versão interessante, eu acho. Fica uma ideia aí para a indústria cinematográfica, fica uma ideia aí. Vai ser interessante esse cruzamento. Vai ser legal ver o Vin Diesel contra Charlize Theron. Vai ser legal. Charlize Theron. Amém, irmãos? Vamos orar, não saia da transmissão. Tem um pedido de oração, nós vamos orar por esse pedido de oração. Não saia da transmissão antes, né? Eu vou dar os avisos, depois eu vou orar. Você tem um motivo aí? Mas você tem que ler um textinho. Eita, deixa eu ver aqui o texto, irmãos. Espera aí, ó. Só um pouquinho. É do Dinaldo, irmão do Marcão. Ele diz assim, vou ler, né? Hoje eu gostaria de pedir orações por aqueles que estão em orfanatos à espera de uma família. Olha que interessante. Imagine aqueles que tiveram a felicidade de serem adotados e terem formado uma nova família. Imagine a infelicidade daqueles que foram adotados e quando, enfim, acreditavam ter encontrado uma nova família e foram devolvidos. É verdade, aconteceu um caso bem emblemático, recente, sobre uma mãe que adotou um autista e o devolveu, né? Foi um caso bem emblemático da sociedade aí. E imagine a infelicidade
e a tristeza daqueles que aos 18 anos são obrigados a deixar a instituição por terem atingido a maioridade sem nunca terem apreciado o que é ter uma família e pior, sentir-se desprezados uma vida inteira. Então, o meu pedido de oração de hoje é para essas pessoas. Generosidade de quem abriu as portas da sua casa, da sua família, para abrigar um desconhecido que ensinará e aprenderá, que receberá amor e também o dará. Dinaldo, que texto sensacional. Irmão, olha, feliz por você ter escrito isso, viu? Muito bom. Tudo aquilo que nós estamos falando, mas você resumiu um aspecto daquilo que nós ministramos de uma forma muito tremenda. Lindo, viu? Obrigado por ter compartilhado isso. Vamos orar assim. Antes de nós orarmos, eu quero dar os avisos de hoje. Seguinte, irmãos, nós temos, hoje é quinta-feira, a partir de amanhã, olhe para mim aqui, você não saia da transmissão, preste muita atenção. A partir de amanhã nós vamos começar um projeto novo neste mundo virtual de meu Deus, né? Porque nós agora somos também uma igreja virtual, enfim, né? E nós não temos como retroceder nesse sentido. A partir de amanhã nós vamos fazer algo, né? Semanalmente eu vou gravar uma breve devocional. E quando eu digo breve devocional, você vai falar assim, o Tom não consegue, que esse homem fala pra caramba. Não, é breve sim. Ela vai durar no máximo 5 minutos, então para o meu padrão é uma breve devocional. E nós amanhã vamos enviar essa devocional para a igreja. Ao invés de nós enviarmos a devocional por escrito, toda sexta-feira nós vamos enviar um vídeo. Pode ser feito por mim ou pela Elza, com uma breve devocional. Qual é a nossa intenção com isso? Primeiro, é ministrar a sua vida. Segundo, é que você utilize esses vídeos para você compartilhar e ministrar a vida de outros. Porque às vezes a pessoa não gosta de ler, mas um vídeo ela vê. Eu sou o contrário, eu prefiro ler do que ver vídeo. Mas a maioria das pessoas preferem ver vídeo do que ler. Então esses vídeos que nós vamos fazer, nós fizemos o primeiro. E que Deus nos dê graça de fazermos os demais. A intenção é ministrar a sua vida e te dar uma ferramenta de evangelização. Então você recebeu, você pode mandar pelo próprio WhatsApp. Vai abrir lá no YouTube, vai estar postado no YouTube, abre lá aquela janelinha, a pessoa vê na hora. O vídeo de hoje acho que tem 4 minutos e pouco que nós vamos postar amanhã. Então é mais uma forma que nós estamos aqui em casa fazendo para ministrar a sua vida. É mais uma coisa que nós estamos colocando na realidade da igreja para que nós possamos manter essa coesão, essa unidade de pensamento, tá bom, irmãos? E amanhã nós temos o dia do clamor. Então, se você tem um motivo de oração, pode compartilhar comigo, entra lá no WhatsApp, manda para mim a sua necessidade de oração. Estaremos orando por você amanhã e convido toda a igreja a orar junto conosco. O dia do clamor é um dia de oração da comunidade Cristã Redenção. Pelo que eu devo orar? Você deve orar pela comunidade Cristã Redenção. E tem alguns motivos de oração que são citados lá na transmissão da reunião de oração, estão no Face, é só você ir lá e olhar. E nós encaminhamos também alguns motivos. Nós normalmente encaminhamos 3 motivos de oração somados a esse. Então, separe tempo para nós orarmos juntos amanhã. Dia do clamor, tá? Comunidade Cristã Redenção. Para frente é que se anda, em nome de Jesus. E o terceiro aviso que eu quero dar aqui, terceiro, sei lá, quarto, quinto, sei lá, eu até me perdi aqui. Hoje a minha cabeça não está muito boa não, viu, irmãos? Hoje eu estou sob efeito... Hoje eu estou sob efeito do meu querido amigo Rivotril. Preste atenção. Você dá risada, né, Elza? Preste atenção, irmãos. Preste atenção, por favor, é muito sério isso. Nós já definimos o plano de retomada dos cultos presenciais. O Dória tem o plano São Paulo, nós temos o plano de retomada dos cultos. Está no vídeo. Tem um vídeo que nós nos esforçamos para fazer. Se você ainda não viu o vídeo, pelo amor de Deus, meu irmão. É 1 hora de vídeo? Cansa, claro que cansa.
Mas você precisa ver, porque nós vamos voltar às nossas atividades no futuro e as informações precisam chegar até você para que a gente faça isso de forma correta. Ninguém vai atropelar nada aqui. Eu disse isso, podíamos voltar dia 23 de maio, não voltamos. Vamos voltar numa fase específica. Eu nem vou falar aqui agora porque está lá no vídeo. Você tem que ver o vídeo para saber. Então, se você não viu o vídeo, vai lá na página da igreja no YouTube e veja o vídeo, tá bom? Eu explico algumas coisas também. Eu trato da pesquisa que foi apresentada, né, que foi feita, respondo alguns questionamentos, algumas dúvidas, né, indagações e coloco algumas coisas importantes. Dito isso, eu quero só falar o seguinte: vendo as pesquisas e conversando com o presbitério, eu percebo que eu preciso fazer algo que eu não tinha vontade de fazer, mas que eu vou fazer porque eu sei que pode ir de encontro ao desejo e à necessidade da maioria da igreja, que é celebrar a ceia online. Eu não queria, não tinha essa vontade, mas não é a minha vontade que tem que prevalecer, é o bem comum. Então nós teremos ceia do Senhor no mês de julho, no segundo domingo do mês, não esse, o segundo, como nós sempre fazemos no segundo domingo, a nossa ceia não presencial. Você vai então, né, adquirir os elementos da ceia na sua casa e vai cear junto conosco no segundo domingo do mês, tá bom, queridos? No mais, que Deus... vou orar, né, gente? Misericórdia. Vamos orar. Depois da minha oração, Gabriel separou um louvor abençoado aqui do Ministério Sola. Chama Redenção. O nome é bom. Projeto Sola. Você tem esse tempinho para você despedir das pessoas depois, tá bom? Feche seus olhos e vamos orar. Pai, nós te agradecemos por esse tempo de estudo, te agradecemos por aqueles que estão vendo essa transmissão, te agradecemos pela fidelidade desses que têm sido comprometidos, Deus, com essa igreja local, e eu oro que o Senhor continue nos instruindo na sua verdade. Eu sei que a verdade do Senhor nos incomoda, ela nos confronta. E nós queremos ser confrontados pela sua verdade, pelo teu Espírito. Por isso nos colocamos à disposição do Senhor. Que cada um que ouviu essa mensagem possa colocá-la à prova, Deus, e entender aquilo que deve ser feito ou não. Essa é a minha oração em nome de Jesus. E nós oramos por todas aquelas pessoas que infelizmente, Deus, sofreram ou sofrem pela orfandade. São milhares e milhares de casos. Deus, eu clamo ao Senhor para que o Senhor nos desperte como família, que o Senhor nos desperte como igreja, que o Senhor nos desperte como sociedade, para que nós possamos cuidar dos mais vulneráveis. Não nos deixe ser indiferentes, fechados em nós mesmos. Isso é tão feio e tão vergonhoso que não poderia nunca ser aceito dentro da sua igreja, mas é aceito normalmente, como se nada estivesse acontecendo. Muda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos. Deus te abençoe. Em nome de Jesus. Espero que essa palavra tenha edificado a sua vida. E sábado tem reunião dos adultos às 18h, domingo às 18h30 nós temos o nosso culto. Beijo, Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus. Antes de sair, se despeça dos irmãos, amém?
graça e paz nos revelou. Tem poder.